Boa tarde, pessoal. Todo mundo consegue me ouvir bem? Boa tarde, pessoal. Todo mundo consegue me ouvir bem? Deixa eu tirar o som daqui. Oi, Luciana. Oi, Letícia. Boa tarde, som tá tudo ok? Boa tarde, Miguel. Bem, então vamos iniciar então o webinar de hoje. Então, vou falar sobre um caso clínico com vocês e vou fazer uma revisão de ClinCheck ao vivo também. Sou a Soraya Onishi, para quem não conhece. Fiz a Universidade de São Paulo, a minha graduação, a minha especialização na PCT Central, com o Luciano de Carvalho, Maurício Casa, meu professor também, Ivana Maria Amaral também. Fiz o meu credenciamento na Line em 2011. Tenho, então, tenho uma clínica privada junto com minha irmã desde 2001. Fui convidada pelo Maurício Casa em 2014 para fazer parte da consultoria clínica dentro da Line Technology do Brasil, e a partir de 2017 fazendo a consultoria dentro da Team One. Sou palestrante e speaker Line. Assistirem novamente, para quem não conseguiu assistir ao vivo, todos os webinars da Team One ficam gravados. Para fazer inscrição, então vocês entrem na página do Instagram. Para quem já assistiu outras vezes, já recebe 1.1. Lá no link na bio, acessando esse link, você é direcionado para esta página. E dentro desta página, você acessa a data do seu webinar, a localização, o seu nome, o seu cadastro, né, seu e-mail, e ativando, gostaria de receber a inscrição dos próximos webinars, você deixando ticado nesse item, você será avisado dos próximos webinars. Então, hoje, dia 17 de novembro, estamos nesse webinar do horário do almoço. O próximo será dia 1º de dezembro, no período da noite, 7 horas da noite, e o último do ano será dia 15 de dezembro, também no horário do almoço, como este que a gente está fazendo hoje, tá bom? Retomando em relação às modalidades de tratamento do sistema Invisalign, a gente tem, então, a possibilidade do Light, do Express, que são 7 pares de alinhadores, a gente tem o Light, que são 14 pares de alinhadores, o Moderate, que é relativamente novo, ele foi lançado esse ano, com 20 pares de alinhadores, o Comprehensive, que tem alinhadores ilimitados por um período de 5 anos, o First, que existe sim, 18 meses de alinhadores ilimitados, existindo alguns dados para você poder enviar um caso First, ele tem que estar dentro de alguns dados, como, por exemplo, os primeiros molares permanentes em boca, pelo menos 2 incisivos por arco, com 3/4 da coroa erupcionada, e pelo menos em 3 quadrantes, 2 dentes, ou dentes descidos, ou dentes permanentes em erupção. E para quem fez o fase 1, que é o Invisalign First, tem o direito de fazer, então, o Comprehensive fase 2, com custo adicional, e durante 3 anos, sem limites de alinhadores. E o Vivera Retainers, que é a contenção da Invisalign, ela não está inclusa em nenhuma dessas modalidades, é um produto à parte, que pode ser adquirido também para pacientes que não foram tratados com o sistema Invisalign. Dentro, então, da novidade, em relação ao Moderate, a gente sabe que o Moderate ele pontua um caso, diferente de Light Express, que pontuam 0,5, tá? E o Vivera, que é uma novidade de pontuação também, essa novidade deste ano, que pontua 0,25, né? E Comprehensive, o Invisalign First e Moderate, eles pontuam 1. Em relação ao Moderate, então, são
tratamentos indicados para que caibam dentro de 20 estágios. Pode ser solicitado tanto o arco superior quanto o arco inferior, ou ambos, né? E daí uma diferenciação de valores de custo para vocês, sendo que ele abrange até uma correção anteroposterior de até 3 milímetros, expansão dos arcos também de 2 milímetros por M-arco, e correções de apinhamento de 4 a 5 milímetros. Dentro da tabela de preços, como vocês já devem saber, existe uma variação de acordo com o selo que você adquire de um trimestre para o outro trimestre, né? Sendo que dentro das modalidades Express, Light e Moderate existe uma diferença da tabela de preços para um arco ou 2 arcos, lembrando que DA é Double Arch e SA é Single Arch, então são preços para 1 ou 2 arcos. E de Comprehensive First, ou fase 2, ou Comprehensive normal, não existe essa diferença de valores para 1 ou 2 arcos. E nessa tabela a gente consegue visualizar também a possibilidade de solicitar alinhadores adicionais. Então, dependendo da modalidade, esses alinhadores adicionais, eles estão inclusos no pacote da modalidade ou são custos à parte, tá? Dentro da Team One, existe um serviço de TPS que é possível fazer uma avaliação de tratamento com o sistema Invisalign, que é um serviço totalmente gratuito, e existe um serviço pago que é de revisões de setup de CleanCheck, que eu vou falar com um pouco mais de detalhe a seguir, tá bom? Para ter acesso a esses serviços, você precisa se cadastrar dentro do site da Team One, site.team1.1/TPS, onde você vai ser direcionado para essa página do serviço do TPS, onde você vai fazer um cadastro de login e senha. Tá? Para fazer revisões de setup de CleanCheck, é necessário que você abra uma conta de funcionário dentro da sua IDS. Como? Dentro da sua IDS, em aba Conta, dentro da sua IDS, dentro da aba Conta, existe um ícone que é de conta de funcionário. Ao abrir essa conta de funcionário, você vai criar um login de acesso para esse funcionário, o nome de uma equipe e uma senha. E, feito isso, vocês vão dar um OK nesse termo, ler o termo de adesão e dar um OK dentro desse termo, e aí sim conseguimos, através desse cadastro de funcionário, acessar o CleanCheck de vocês dentro da IDS de vocês, ok? Então é necessário fazer esse cadastro apenas no primeiro acesso dentro da IDS de vocês na aba Conta. Então, como eu disse, o serviço de tratamento, o serviço do TPS da Team One, ele é possível você solicitar uma avaliação de caso, que é um serviço gratuito, ou pedir uma revisão de CleanCheck, tanto para tratamentos novos como para tratamentos de alinhadores adicionais, para CleanChecks de alinhadores adicionais. Dentro desse serviço de avaliação, o que vocês precisam fornecer de informações para a gente? Então, você vai solicitar uma avaliação para a Team One, que é um serviço gratuito. Vocês entraram, então, fizeram aquele breve cadastro do TPS com seu login e senha, entraram nessa página e vocês têm acesso, então, a esses 2 ícones, avaliação de caso e revisão de CleanCheck. Ao clicar em avaliação de caso, você é direcionado para esta página, que é muito semelhante ao odontograma que vocês encontram no preenchimento da prescrição de um caso Invisalign. Ali vocês vão inserir as fotografias do paciente e a queixa principal e qual é a sua dúvida, seu questionamento. Na maioria das vezes é em relação, então, à modalidade que se encaixa, da previsibilidade do tratamento, da necessidade ou não de entrar com alguma terapia auxiliar. Tá bom? Então, queixa principal do seu paciente, qual é o seu planejamento e o seu questionamento. E esse retorno, então, dessa avaliação é feita por e-mail, tá? Por isso, do cadastro, vocês inserirem o e-mail de vocês. Aqui, então, uma avaliação que chegou para nós com a queixa principal da paciente de dentes superiores para frente e separados, né? A dúvida vem em relação, então,
qual modalidade se encaixa esse tratamento. Vou perguntar para vocês em que modalidade vocês enviariam esse tratamento, observando apenas as fotos e tentando, então, suprir todas as queixas principais da paciente, que são os dentes superiores para frente e os dentes separados, ok? Então, eu pergunto para vocês, o Thiago falou que travou, mas acredito que esteja ok, né? A Camila já checou que está tudo ok. Vejam para mim, por favor, escrevam para mim, por favor, em que modalidade vocês enviariam esse tratamento. Se vocês enviariam ele como express, como light, como moderate ou como comprehensive. A Vera escreveu light, a Desirê moderate, a Maria Tereza moderate, o Thiago falou que está tudo ok, light, moderate, moderate, a Luciana light ou moderate, a Milene moderate, o Douglas light ou moderate, então a maioria entre light e moderate, suprindo então a necessidade da correção da lingualização desses incisivos superiores e o fechamento dos diastemas aí na região de 1.1 e 2.1. A maioria entre light e moderate, ok. Vou mostrar para vocês, então, esse tratamento, quando a gente observa essa fotografia e a gente planeja, né, provavelmente é um caso com Bolton, né, ela tem incisivos laterais aí pequenos, temos duas possibilidades, ou fechamento completo, né, dos diastemas aí entre 11 e 21, e não deixando nenhuma sobra de espaço, ou mantendo alguma sobra de espaço ou na distal dos laterais ou na mesial e distal desses incisivos laterais superiores para uma cosmética pós-tratamento. Né? O que a gente precisa, então, é sanar essa questão da vestibularização dos incisivos superiores, que na vista lateral a gente percebe que essa vestibularização é acentuada, e, ao mesmo tempo, lembrar que, ao vestibularizar, a tendência, então, é de uma extrusão relativa, e ali a gente já observa os incisivos inferiores numa mordida profunda, né? Então, tocando já a região da papila, na região da papila incisiva. Então, a gente tem que tomar cuidado que, durante a lingualização desses incisivos, a tendência da mordida profunda se acentuar, né? Então, cuidar dessa mordida profunda durante esse tratamento. Então, nesse caso, é um caso clínico já tratado, então, a gente percebe um overjet e um overbite aumentados, a vestibularização tanto dos incisivos superiores quanto dos inferiores, né, os arcos atrésicos, um diastema no arco superior e uma curva de SP acentuada. Tá? E a queixa principal da paciente, dentes superiores para frente e separados. Quando a gente pensa nessa situação, agora na vista na panorâmica e na teleradiografia, a gente consegue observar melhor a inclinação dos incisivos superiores, um pouco maior até que dos incisivos inferiores, né? A presença, então, de um bom paralelismo radicular, exceto dos laterais, então a gente pode fazer uma angulação na região de laterais superiores, mas num todo, um caso considerado um caso mais simples. Quando a gente vê, então, o progresso do tratamento, a gente já enxerga, então, vou mostrar para vocês o ClinCheck depois, o ClinCheck de alinhadores adicionais, para vocês focarem, então, nessa parte da finalização do tratamento com o sistema Invisalign. E o que a gente enxerga em 8 meses de tratamento? Então, foram feitos alguns desgastes interproximais na região posterior superior, o fechamento de diastema nesses 8 meses de tratamento na região de incisivos entre 1.1 e 2.1, né? Uma melhora do overjet e também uma melhora do overbite, né? Provavelmente com uma intrusão anterior e inferior e uma extrusão posterior e inferior para ajuda na correção da curva de SP. Então, o que a gente tem? A gente chegou a um resultado em 8 meses de tratamento com um contato anterior maior e observem nas figuras laterais, né, do resultado ao 8 meses de tratamento, uma abertura da mordida, tanto do lado direito como do lado esquerdo. A mordida aberta posterior, não tão comum como era antigamente, né, hoje menos comum, mas são um dos pontos de finalização, de necessidade de finalização do tratamento ortodôntico com o sistema Invisalign. E o que a gente percebe aí? Então, na vista oclusal, o inicial,
e 8 meses de tratamento, então uma lingualização, a gente tem um contorno do arco melhor, uma expansão do arco na região de pré-molares e primeiros molares, né, a inclinação dos incisivos, a correção do apinhamento, e na região anterior superior o fechamento dos diastemas e rotação e angulação dos incisivos laterais. Ok. O que a gente percebe? Quando a gente chega naquela situação, então, de mordida aberta posterior, um contato mais acentuado na região de incisivos, e eu vou solicitar alinhadores para isso, existe uma série de maneiras de corrigir a mordida aberta posterior, mas foi optado, então, por fazer alinhadores adicionais nesse caso. Quando a gente faz um novo escaneamento do paciente, existe um ícone dentro do seu aitero chamado oclusograma. Nesse oclusograma, é muito bom você visualizar os contatos, que nem sempre você faz isso clinicamente, mas para você ter uma melhor análise para a solicitação de um novo ClinCheck, e aí você vai focar naquilo que você precisa corrigir e finalizar o seu tratamento, eu acho super interessante o uso desse oclusograma. Então, nesse oclusograma, você clicando no aitero dentro da visualização do viewer, tem o item dentro do viewer, você tem esse ícone, né, que você, ao clicar, ele representa, então, em cores, o que você tem aí de contatos oclusais. E o que eu observo? Eu tenho um contato mais pesado. Conforme as cores se tornam cores mais quentes, então cores vermelhas, cores laranja, cores amarelas, existe um contato oclusal mais pesado, mais acentuado. Quando a gente tem cores mais claras, mais neutras, então eu passo para cores mais frias, o azul claro, o verde água, então, são contatos um pouco mais leves, né? Que numericamente a gente tem um espaço de pelo menos 2,1 milímetros de distância, nessas cores mais frias, que é o azul mais forte, 2,1 milímetros de distância entre o dente superior e o dente inferior. Já das cores mais quentes, que são contatos oclusais mais pesados, aí a gente passa a ter uma distância de 1,1, então pela metade de contatos de distância entre os dentes superiores e inferiores. Daqui a gente consegue visualizar que parte daquela mordida aberta posterior vem desses contatos na região de incisivos, então a gente vai lembrar sempre de finalizar o tratamento ortodôntico com o sistema Invisalign, dependendo do caso, sem contatos na região anterior, e eliminar o máximo possível, durante a expansão, o torque, né? Então a tendência sempre é a coroa vestibularizar e a raiz não acompanhar o movimento da expansão. Daqui a gente viu um contato prematuro da cúspide palatina do dente 1.7 em relação ao dente inferior, né? Então existe aqui, precisa coordenar a expansão do inferior em relação ao arco superior, acentuando então nos torques. Na região anterior, vocês observaram que foi feita então uma lingualização dos incisivos superiores. Daí o que faltou provavelmente foi uma expressão do torque vestibular de coroa durante essa lingualização. A tendência durante a lingualização é a coroa lingualizar mais do que fazer o movimento de corpo. Então, a gente precisa fazer essa sobrecorreção do torque vestibular de coroa e palatino de raiz durante esse movimento da retração. Tá? Então, daí a gente tem 2 pontos a se pensar durante o desenvolvimento de um ClinCheck para evitar esses contatos pesados na região anterior e abertura da mordida posterior. Então, esse oclusograma foi utilizado. E, como eu falei, as principais necessidades de finalização para o tratamento Invisalign são o que a gente checou agora, que é a falta da oclusão posterior, espaços residuais, talvez, de diastemas IPRs mal realizados ou de expansões não previstas durante o tratamento. E temos também dentes não acompanhando o movimento, que você acaba tendo uma desadaptação do alinhador em relação aos dentes, ok? Dentro dessa falta de oclusão posterior, temos algumas causas, né? Primeira causa, contato prematuro em dentes anteriores. Então, geralmente, a falta de expressão do torque lingual de raiz e vestibular de coroa desses incisivos em algum movimento, por exemplo, de uma retração anterior. Ou
extrusão secundária não programada da região dos incisivos, que me levam contato prematuro na região anterior e na região posterior, uma abertura. Ou uma intrusão secundária não programada de dentes posteriores. Então, em relação à espessura do alinhador, o alinhador tem 0,7 de espessura, então a gente tem 1,4 de afastamento entre os dentes posteriores e inferiores, e num paciente braque apertador, é possível sim acontecer uma intrusão secundária dessa região posterior? Sim, é possível. Ou então, um caso de intrusão anterior e inferior, e essa intrusão anterior e inferior não aconteceu como planejado durante o tratamento. Vai acontecer de ter contato na região anterior? Também. E esse seria então um outro motivo para a abertura da mordida posterior. Então eu tenho lingualização das coroas dos incisivos durante uma retração superior, o torque vestibular de coroa dos dentes posteriores. Então, naquela expansão, onde teve mais inclinação do que movimento de corpo daqueles posteriores, eu vou ter contatos de cúspides palatinas superiores e que me dá uma ideia de uma abertura de mordida na região posterior. Tá? Então, aqui pela fotografia, a gente observa essa tendência da mordida aberta posterior, sim, mas no oclusograma a gente viu, então, que existe um contato da cúspide palatina, principalmente do 1,7. Ou um IPR realizado em menor quantidade numa correção anteroposterior. Então, se esse caso tinha desgastes interproximais posteriores, para acontecer essa retração anterior superior, e esse desgaste foi feito numa menor quantidade, normalmente o que a gente vai observar? Um arqueamento do arco, e a gente percebe intrusão na região de pré-molares. Então, o alinhador ele tem um comprimento. Se você fez IPR programado, o comprimento desse alinhador ele é diminuído, né, no sentido anteroposterior. E se você encaixa um alinhador que ele é menor no sentido anteroposterior do que a estrutura dentária, a tendência é acontecer uma intrusão nessa região de pré-molares, ok? Então, intrusão posterior, principalmente na região de pré-molares, a gente pode desconfiar também na falta do espaço para acomodar aqueles dentes ou no erro da confecção, da realização do IPR programado dentro do seu ClinCheck. Vou abrir para vocês agora, vou compartilhar com vocês um ClinCheck, que é esse ClinCheck que eu estou falando, de alinhadores adicionais. Vejam comigo se vocês conseguem visualizar. Vejam comigo se vocês conseguem visualizar. Respondam para mim se estão visualizando o ClinCheck da paciente. Então, esse caso é um caso que a gente finalizou, né? Finalizou não. Em 8 meses de tratamento, a gente atingiu, então, os principais objetivos da paciente, porém, na região posterior, a gente percebe uma abertura da mordida. Neste ClinCheck de alinhadores adicionais, a gente precisa focar naquilo que eu preciso corrigir, né? Então, sempre um ClinCheck de alinhadores adicionais e de finalização, vamos dar atenção àquilo que eu preciso corrigir e finalizar. Nesse caso, então, tem uma mordida aberta, posterior, ainda tem uma questão da correção da curva de Spee, não tão acentuada como no início do tratamento. Vou abrir só em paralelo o plano de tratamento anterior, só para vocês visualizarem. Não consigo abrir agora, então. Então, aqui, não vou conseguir abrir, que preciso dar um refresh na página. Deixa eu ver se eu der um refresh. Só um minutinho, pessoal. Vou parar um pouquinho. Só um minutinho que eu vou retornar para a página da IDS para eu conseguir, então, compartilhar com vocês o ClinCheck inicial e o final, para vocês visualizarem aquilo que foi alcançado com o tratamento e aquilo que ficou aquém. Então, no tratamento de alinhadores adicionais,
O foco será, então, o fechamento da mordida posterior e a liberação dos contatos dos dentes anteriores. Então, aqui, acredito que agora dê para vocês visualizarem e vou abrir o Clean Check anterior. Vai dar para vocês compararem o início e o final. Para quem tinha falado em relação às modalidades, nesse caso, acredito sim que daria para fazer em moderate, tá? Deram 24 alinhadores, daria para simplificar, então, algum movimento e caber dentro do moderate, sim. Então, observem, o inicial eu tenho uma curva de SP acentuada, houve então uma extrusão dos dentes posteriores e uma intrusão dos anteriores, ainda não foi corrigido por completo essa curva de SP, mas já melhorou bem em relação ao tratamento inicial. O overjet, principalmente, então a queixa principal da paciente, que era o overjet, e observem na vista lateral o torque dos incisivos. Então houve uma lingualização, os incisivos superiores eram bem vestibularizados e houve uma lingualização desses incisivos durante o tratamento. O que eu quero que vocês observem? Vou fechar então o tratamento inicial. O foco então desse tratamento é fazer ainda uma intrusão anterior e inferior, com uma extrusão posterior, tanto do arco superior como do arco inferior na região posterior, mas eu vou dar o play novamente, eu quero que vocês observem em relação aos dentes anteriores. Eu quero um torque lingual de raiz, tanto dos incisivos superiores quanto dos inferiores, e daí eu vou aceitar então o recurso do Power Read. O Power Read, então, são recursos no alinhador, no próprio alinhador, recursos Smart Force, que eles entram, você não pode solicitar para serem inserido, mas são recursos para controle de torque lingual de raiz dos incisivos, e eles entram a partir de um gatilho de 5 graus de torque radicular lingual. Então, nesse caso, eu tenho torque nos incisivos superiores, torque nos incisivos inferiores, e sobrecorrijo um pouco mais a intrusão dos incisivos inferiores para finalizar o meu tratamento sem contato anterior. Tá? E, ao mesmo tempo, tenho, então, o fechamento da mordida posterior com a ajuda, então, de recortes para botão, tanto no molares superiores como molares inferiores, ok? Então, o foco é fazer uma coordenação na região posterior com intercuspidação e na região posterior também com torque lingual de coroa e vestibular de raiz dos dentes posteriores, e na região anterior esse torque vestibular de coroa lingual de raiz, ok? Quando então eu venho então para a situação clínica, então eu inicio os alinhadores adicionais observem a região dos Power Reads, na região dos incisivos, né, e a terapia auxiliar, o uso dos elásticos intermaxilares na região posterior, e nesse caso, uma direção de tendência, uma tendência de direção de elástico de classe 3, para não prejudicar o contato na região dos incisivos. Tá? Então, a terapia auxiliar, então eu auxilio junto com os meus alinhadores adicionais esses elásticos intermaxilares. Alguém me pergunta, é possível fazer essa terapia auxiliar utilizando os alinhadores anteriores e adicionando então essa terapia lá naquele tratamento anterior? Sim. Como nesse caso foi necessário cuidar do torque dos incisivos na região de incisivos, então foi optado então por solicitar alinhadores adicionais. Se fosse um contato de torque de incisivos tanto superior como inferiores, ok, né? Simplesmente uma correção de intercuspidação na região posterior, poderia sim fazer tudo isso, de terapia auxiliar, recorte do alinhador, colagem de botões, uso de elásticos intermaxilares, utilizando então o final daquele tratamento inicial. Então, ao final da terapia, uma intercuspidação já melhorada na região anterior, sem contato na região posterior, sem contato na região anterior. E o torque dos incisivos já melhorado também. Então, observem, a maioria... a Adma pergunta, como eu solicito os Power Reads? Os Power Reads, então, eles são ranhuras nos próprios alinhadores, não há necessidade de você
preenchê-los com resina nem nada. Recursos do alinhador, recursos Smart Force. Todo recurso Smart Force não é possível solicitar ao técnico para que seja inserido dentro do seu CleanCheck. É um recurso que vai aparecer automaticamente caso você faça os movimentos de torque ou programe esse torque para o incisivo. Tá? Então, atingindo o gatilho de 5 graus de torque vestibular de coroa lingual de raiz, o próprio software vai inserir esse recurso para vocês, ok? Então, nesse caso, observem que a maioria falou entre light e moderate, né? É importante, sim, a gente sempre pensar numa modalidade com mais folga, já para doutores com mais experiências, nem tanto, e os iniciantes, alguma folga maior, pela necessidade de você ter uma finalização que para paciente estava bom daquela maneira, mas para nós, em relação à intercuspidação posterior e à estabilidade do caso, não. Então, a gente sempre tem que pensar um pouco além. Então, nesse caso, não entrou, então, no moderate, mas poderia sim, por 4 alinhadores, poderia sim estar em moderate, tá? Então, entre light e moderate, preferiria para moderate esse tratamento e, principalmente, pelo nivelamento da curva de SPE. Como vocês sabem, uma intrusão anterior e inferior e uma extrusão posterior são movimentos mais difíceis de serem alcançados, tá? A gente sempre tem que pensar numa sobrecorreção desses movimentos e, por esse motivo, então, optaria por uma modalidade que abrangesse mais, tá? Se fosse simplesmente pela correção da lingualização dos incisivos, sem pensar na curva de SPE, poderia sim até caber no light, como muitas pessoas aqui me escreveram no chat do webinar. Então, a vista oclusal, então após o uso da terapia oclusal, terapia auxiliar, e então a gente revisou aí que a gente pode solicitar um TPS para avaliação de um caso clínico, como foi nesse caso. Então, encaminhar as fotos, fazer o seu questionamento, perguntar em que modalidade se encaixa, ou se eu vou precisar de alguma terapia auxiliar, qual é a previsibilidade desses movimentos que eu desejo. Vocês vão receber essas respostas todas por e-mail, essa avaliação é gratuita. Agora, existe a possibilidade de fazer revisões de setups de CleanCheck. Essas revisões, elas podem ser feitas tanto para CleanChecks iniciais, como para CleanChecks de alinhadores adicionais. Como funciona isso? Então, lá dentro do site da Team One, em TPS, você clicou, então, revisão de CleanCheck. Quando você clica em revisão de CleanCheck, vai aparecer uma página onde você vai fazer a escolha do consultor, adicionar o nome do paciente e fazer os seus questionamentos, e todo esse retorno é feito, então, por e-mail, esse bate-papo é feito por e-mail. Recentemente, foi feita uma pesquisa de satisfação em relação ao serviço de TPS para todos os clientes que já são, doutores que já são clientes do TPS, e 100% dos clientes, e 40% são recém-credenciados, tá? Então, tanto para doutores recém-credenciados que não têm experiência no sistema, como para aqueles que já têm alguma bagagem e nos questionam a respeito da previsibilidade do tratamento. E dentro dessa satisfação do cliente para esse serviço, os principais motivos são o domínio dos consultores em relação às modificações em 3D direto no CleanCheck, essa comunicação prática por e-mail de cada modificação. Então, cada modificação realizada no CleanCheck de vocês, o consultor ele realiza a modificação, ele envia a modificação e ele explica o porquê foi feita aquela modificação. Tá? E o acompanhamento do início até a aprovação do CleanCheck serão feitas quantas modificações forem necessárias e serão revisadas e discutidas pelo consultor do TPS. E, além disso, a experiência clínica dos consultores para poder discutir os planejamentos, tanto os mais simples quanto os mais complexos. Tá? Então, todos os consultores, eles são dentistas, são ortodontistas, são Invisalign Doctors e atuam nas próprias clínicas, então eles têm essa base, essa experiência clínica para trocar ideia com vocês.
O serviço do TPS, então, diferente da avaliação, que é um serviço gratuito, o serviço do TPS ele tem um custo de 349 por caso no mês, e conforme você envia mais casos dentro daquele mês, esse custo vai diminuindo, podendo chegar até 219 se você enviar 7 ou mais casos. E sempre o pagamento é realizado na primeira semana do mês seguinte da solicitação que você realizou. Então, todas essas informações dentro do site da Timone, site.time1.one, e no caso para TPS, /TPS. Então, aqui a gente clicou naquele item de revisão do TPS, depois eu entro nessa página de escolher uma exclusividade ou não, lembrando que ao escolher uma exclusividade pode demorar mais a resposta e a revisão do seu clean check. Coloca o nome do paciente, o PID, que é aquele hashtag do número do paciente, e aí você vai deixar as considerações sobre as suas dúvidas, o seu planejamento e o seu caso clínico. Agora, eu vou abrir com vocês uma revisão de clean check que eu quero fazer de uma doutora que nos enviou, a doutora Ivana Maria Amaral, que cedeu esse caso. A Fabiana pergunta, qual foi a modalidade utilizada? Nesse caso, em específico, foi utilizada a Comprehensive, Fabiana, podendo sim ter mudado para Moderate, que cabia sim Moderate. A Mirna falou que travou, que está travando. Mais alguém? A maioria está conseguindo me ouvir bem? Rosana, você conseguiu pegar o site do TPS? Eu vou voltar essa tela do site do TPS. Site.team1.one. E se você quiser diretamente para o link do TPS /TPS. Tá bom? E a Mariana pergunta se foi realizado IPR posterior, superior e inferior. Foi realizado IPR posterior superior e na região do diastema, sempre quando a gente tem um diastema, que é uma queixa principal do paciente, normalmente eu adiciono um IPR, mesmo que clinicamente eu não faça, tá? Então, entre 1.1 e 2.1 tinha um IPR de 0.2 e era um IPR que não foi feito clinicamente, tá? Então, a sugestão para diastemas que precisam ser fechados durante o tratamento e que aquilo lá é uma queixa do paciente, isso tanto para alinhadores adicionais como para primeiro clean check, pode sim ser inserido um IPR e não fazê-lo clinicamente. Então você percebe o maior contato das faces interproximais. A Gabriela pergunta quais são as alternativas para fechar a mordida aberta posterior decorrente dos alinhadores. Então, nesse caso, foi solicitado alinhadores adicionais, porque além da mordida, precisava coordenar os arcos na região posterior e torque na região anterior. Então, se você tem nenhuma outra questão a ser corrigida, apenas a intercuspidação, pode ser feita de duas maneiras. Ou uma intercuspidação passiva, você recortando o alinhador na distal do último dente que está encaixado. Então, por exemplo, eu tenho uma mordida aberta que começa no primeiro premolar e vai até os dentes posteriores, até distal, até segundos molares. Então, eu faço o recorte do alinhador na distal dos caninos superiores e na distal do canino inferior e aguardo uma erupção passiva desses dentes e o fechamento da mordida passivamente. Ou posso fazer esse mesmo recorte e colar botões nos dentes, fazendo então uma intercuspidação ativa através do uso do elástico. Tá? Nesse caso, então, foi solicitado alinhadores adicionais e colocado o elástico de intercuspidação junto com os alinhadores para ativar mais, dar mais força para a extrusão. Então, na região de molares, tinham botões colados, IPR é desgaste interproximal. Tá? Interproximal Reduction. Então, desgaste interproximal é o IPR. A Rosana falou que voltou. A Maria Tereza também falou que voltou. Ok, então, o site é site.team1.one. Tá? Façam um cadastro e vocês vão ter acesso, então, a esses serviços. Então, aqui, para fazer a revisão de clean check, você escolheu não exclusividade ou exclusividade, nome do paciente, o PID, e colocou essas considerações para fazer essa revisão de clean check do início ao final, até a aprovação.
A de uma pergunta. Ainda que a espessura do alinhador se pequena, eles interferem no fechamento da mordida posterior? Hoje, cada vez menos, né, porque a tendência do ClinCheck é finalizar sem contatos na região anterior, mas pode acontecer em pacientes, sim, braquifacial ou apertadores, onde o contato nessa região posterior ele vai ser grande, né, e esse 0,7 de espessura, tanto no arco superior quanto no inferior, então essa desoclusão de 1,4 pode sim gerar um efeito secundário de intrusão dos dentes posteriores. Hoje a gente visualiza isso bem menos, né, mas acredito que a principal causa da abertura da região posterior não seja tanto pela intrusão secundária, e sim pelo contato anterior na região de incisivos, tá? Então vou abrir agora com vocês um ClinCheck para fazer a revisão. Então, só um minutinho que vocês vão ver um pouco da tela escura, vocês vão aguardar um minutinho para mim. Vou fazer com vocês uma revisão hoje de um tratamento que ele é da modalidade light. O que eu tenho visto muito dentro do TPS são tratamentos mais curtos, né? A modalidade moderate, ela tem sido muito utilizada pelos doutores ultimamente, tenho visto muitos ClinChecks de moderate. Lembrando então que o moderate, ele tem a possibilidade de você solicitar um alinhador adicional, ele tem um prazo, né, de 3 anos, diferente do light, que é o prazo de 2 anos de tratamento, ele se expira em 2, o moderate em 3, podendo sim solicitar um novo jogo de 20 alinhadores, como alinhadores adicionais sem custo, e ainda dentro desse prazo de 3 anos, quantas vezes forem necessárias até completar o 3º ano, com 450 a mais por pedido, né? Então agora eu vou abrir um ClinCheck com vocês. Vejam se vocês conseguem visualizar comigo. Tá todo mundo conseguindo enxergar esse ClinCheck na página? Esse ClinCheck, então, de um paciente, já toda a dentição permanente, são 14 estágios, então foi considerado a modalidade do tratamento como light. Obrigada, Lisandra, obrigada, Ana Paula. Então, foi considerado, então, tratamento light, tá? Já dá para observar na vista frontal que existe Bolton, né? Provavelmente o excesso anterior e inferior. Então a gente vem na tabela de Bolton, a gente consegue visualizar 1,78 de excesso mandibular, então uma falta na região anterior superior, e a gente tem então uma classe 1 de molares do lado direito, também com os molares bem encaixados. É uma modalidade light, então provavelmente a gente vai pensar então nas queixas principais, que é a correção do apinhamento, né, e da mordida profunda. Ao apertar o play, eu consigo visualizar então uma expansão de ambos os arcos na vista frontal. Na vista oclusal, ambos os arcos expandindo, então eu tenho expansão dos arcos, arco superior e correção do apinhamento, os incisivos em ponta de V. No arco inferior também tenho, então, uma expansão, então as custas dessa expansão eu tenho a correção, então, do apinhamento anterior e inferior. Algum dente sinalizado em azul, então foram 2 dentes sinalizados em azul como uma movimentação moderada, em relação ao 2,4 é uma intrusão de 0,6, em relação ao dente 2,5 uma intrusão moderada, e no 3,5 uma extrusão de 0,7. Então são movimentos que a gente pode eliminar, né? Então tem um dente extruindo para que o outro possa intruir. Então se a gente desejar a eliminação desses movimentos, a gente consegue reduzir então a movimentação. Toda vez que a gente recebe um ClinCheck e visualiza as bolinhas azuis ou pretas, as bolinhas azuis para movimentos moderados, as bolinhas pretas para movimentos avançados, então o soft
software, ele detecta aqueles movimentos que vão ser menos previsíveis. Dentro desses movimentos menos previsíveis, primeira coisa que a gente vai checar é, eu necessito desse movimento que o próprio software está me ditando, que é um movimento moderado ou avançado? Tá? Então, se existe essa necessidade, eu vou pensar em manter esse movimento, mas também vou ficar de olho durante o tratamento nele e intervir com alguma terapia auxiliar durante o tratamento. Tá? O que mais a gente observa? A gente observa na região de incisivos laterais os power reads. Então, os power reads, como a gente já comentou agora há pouco, são recursos Smart Force na ajuda, no auxílio do tórax lingual de raiz vestibular de coroa. Então, são recursos que estão aparecendo para mim no incisivo central, no lateral, né? No começo no incisivo central, no lateral, nos laterais inferiores. Tá. Nesse caso, vou começar a fazer a modificação com vocês e eu vou, para fazer uma modificação no setup de CleanCheck, então, tanto como por escrito, como por controle 3D, eu preciso, nesse CleanCheck novo, clicar em nova modificação. Então, nova modificação, esse botão à direita de vocês com sinal de positivo. Quando eu clico ali, eu tenho acesso, então, à barra, né, onde eu tenho todas as ferramentas para modificar esse CleanCheck 3D, tá? Tenho também a possibilidade de fazer através do comentário por escrito ao técnico. Então, antes esse comentário, ele já estava disponível, mesmo quando a gente não tinha acionado ainda o controle 3D. Agora, nesse novo CleanCheck, eu cliquei no botão positivo de adicionar uma nova modificação, e aqui eu consigo, então, fazer a modificação por escrito para o técnico. Ok? Então, de preferência, sempre quando vocês forem escrever, aumentem bem esse lado do campo, do lado direito do campo, fica mais fácil de você visualizar o que você está escrevendo, e depois você pode diminuir para deixar a barra de ferramentas maior. Nesse caso, eu queria testar com vocês algumas opções de tratamento. Como é um caso de Bolton, né? Existe a possibilidade de deixar ou não o espaço na região de mesial e distal de incisivos laterais, ou apenas na distal dos incisivos laterais, e eu queria mostrar isso para vocês, como a gente pediria isso para o técnico, ou faria isso dentro dos controles 3D. Primeira coisa, quando a gente tem um tratamento com a modalidade light, no máximo possível de restrição de movimentos nos dentes posteriores seria o ideal. Tá? Então aqui eu tenho a vista lateral, vou perto do mouse em cima dessa palavra mostrar original, então eu chego na maloclusão inicial do meu tratamento. E nessa maloclusão inicial eu percebo que existe uma oclusão estável na região de molares, né? Então, se o doutor já encaminhou esse tratamento como light, provavelmente não tem a intenção de uma correção de uma classe 2 na região dos molares. Então, o que eu posso fazer para ajudar a ter uma ancoragem dos dentes anteriores, movimentação dos dentes anteriores? Eu posso travar e deixar imóvel, perdão, não é travar, eu posso deixar imóvel os segundos molares desse tratamento. Então, quando eu cliquei com o botão direito sobre o dente, eu deixei imóvel o 2.7 e ele se torna um dente cinza. Então significa o quê? Que durante o tratamento inteiro, aquele dente, ele não vai se mover. E ao não se mover, ele vai funcionar então como uma ancoragem para o movimento dos dentes anteriores. Então a gente vai partir do pressuposto que eu não quero movimentar a região de molares, que apresenta sim uma estabilidade, né, na situação inicial, e eu vou manter essa estabilidade. E isso vai me auxiliar no movimento dos dentes anteriores. E a possibilidade, quero fazer um CleanCheck, deixando espaços na região distal dos incisivos laterais superiores. Então eu venho, deixo travado. Então tem duas opções. Quando a gente clica com o botão direito sobre o dente, eu tenho duas opções. Ou eu deixo o dente imóvel, que ele não vai mover o tratamento inteiro, assim como a gente fez agora com os segundos molares, ou eu travo a posição do dente. O travar a posição do dente significa que durante a movimentação
durante as minhas modificações do 3D, aquele dente não se mexe, tá bom? E eu posso travar e destravar o dente a qualquer momento enquanto estou mexendo nessas ferramentas do 3D. Então, nesse caso, eu quero travar esse dente 1.3 do jeito que ele tá. Eu gostei da posição dele, mas eu quero adicionar espaços. Então, a minha oclusão posterior está ok e eu quero adicionar espaço na região de 1.2, 1.2, para que seja feita, então, uma cosmética na região anterior. Aí você vai visualizar através da tabela de Bolton, ou da sua necessidade de quanto espaço você deseja deixar. Então, ali, eu cliquei dentro desse losango, desse retângulo, no meio entre o 1.2 e 1.3, e adicionei espaço. Vou fazer novamente. Então, eu cliquei dentro do retângulo da setinha, eu vou adicionar espaço entre 1.2 e 1.3 e vou, através do botão positivo, aumentando essa quantidade de espaços. O importante é você poder visualizar na vista anterior a correção, então, da linha média. Então, tinha uma linha média desviada e ao acrescentar esse espaço, e também de acordo com a tabela de Bolton, você vai checar o espaço necessário, eu tenho, então, uma correção e uma abertura de espaço de 1 milímetro dentro desse quadradinho. Então, as representações de diastema dentro desse CleanCheck novo são em quadrados verdes, tá? Representação de espaços, diastemas, são em quadrados da coloração verde. Ok. E o outro lado, eu também gostaria de finalizar com espaço na região, na distal do 2.2. Então, eu tenho uma linha média já mais centrada, né? E eu gostaria, sim, de adicionar um pouco de espaço na região distal do 2.2. Nesse caso, como existe uma tendência de classe 2, existe uma classe 2 na região de caninos e molares, mas não vou mexer no molar e quero encaixar melhor esse canino no 2.3 numa melhor classe 1, então, vamos somar essas duas ideias de adicionar o espaço e, ao mesmo tempo, distalizar esses 3 dentes, 23, 24 e 25. Então, nesse caso, eu vou travar a posição do dente 2.2, travei, já que a minha linha média está ok. Travei, vou adicionar, então, o espaço novamente. Cliquei no retângulo, adiciono o espaço. Observe, então, que automaticamente o software me lançou alguns IPRs, alguns desgastes interproximais. Sendo que, então, nesse novo CleanCheck, a representação do desgaste interproximal é feita na forma de losango. Tá? Os espaços interproximais, os diastemas na forma de quadrado verde e os IPRs na forma de losango. E no CleanCheck de vocês vão visualizar que no momento que você vai precisar realizar o desgaste interproximal, esse losango ele pinta em amarelo. Tá? Então aqui eu quero deixar um espaço maior e vou checar a quantidade de desgaste interproximal que vai se aumentando conforme eu vou adicionando o espaço na distal. Então, aqui eu posso eliminar, então, esse IPR que eu tenho entre os molares, que é um lugar de difícil acesso, posso eliminar esse IPR, como também posso aumentar o IPR na região de caninos e pré-molares e eliminar aquele que é mais difícil, né? E automaticamente, então, o software, ele me aumenta a quantidade de IPR nessa região posterior. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz através dos controles 3D uma modificação no meu setup, adicionando, então, espaços nas distais dos incisivos laterais, tá? De 1 milímetro na distal dos incisivos laterais, como você pode ou diminuir ou aumentar esse espaço e, ao mesmo tempo, encaixando melhor o 2.3 numa melhor classe 1. Aqui, para acontecer uma distalização efetiva desse dente, uma ancoragem com o uso de elástico de classe 2 nessa região seria interessante. Então, eu venho para recursos e arrasto, clico no meu recurso e arrasto ele até o dente que eu preciso. Então, nesse caso, eu tive o uso de um elástico de classe 2 e desse lado provavelmente não tem necessidade, mas se desejar, você pode adicionar também
do lado direito também. Então aqui eu deixei travado e agora eu vou desbloquear a posição dentária. Então o que eu tive durante essas modificações? Criei o espaço, né? Adicionei desgastes interproximais no quadrante 2, criei uma ancoragem, então, para que esse canino 2.3 distalize, né, e abra efetivamente esse espaço na distal dos laterais. Estou, então, do lado direito, mantendo a posição, a oclusão desses segundos molares, que vão me estabilizar essa expansão, e além da expansão, a correção da mordida profunda, tá? E criando esse espaço na distal dos incisivos laterais superiores. Vocês falem para mim, eu tenho, então, aqui os recursos Power Ridges para o torque vestibular desses dentes. Tenho no início uma mordida profunda, né? Posso sobrecorrigir a mordida profunda. Então, quando a gente vai sobrecorrigir a mordida profunda, posso clicar nos 6 dentes anteriores de uma vez, clicando em Ctrl, e aí eu vou selecionando todos os dentes que eu gostaria que eles intruíssem, e dentro da barra eu escolho o ícone da intrusão, e aí eu levo os 6 dentes anteriores mais para dentro do arco. Então aqui eu criei uma sobrecorreção de uma mordida profunda, já que esse tratamento inicia com uma mordida profunda maior em relação ao lado direito do que o lado esquerdo. Daí a gente vê uma assimetria, ok? Então nesse caso, se a doutora concordar com o espaço e com os desgastes interproximais, essa seria uma boa opção. Tá? Então aqui, observem que a gente consegue fazer dentro do CleanCheck e dentro dos controles 3D algumas opções de tratamento sem precisar esperar o técnico retornar com aquele CleanCheck e com aquela modificação. Então eu posso testar através dos controles 3D as opções de tratamento. Tá? O ícone... Vamos lá para as perguntas. A Letícia me pergunta, você usa Power Ridges em dentes adjacentes? Não incomoda o paciente? O que eu costumo fazer muito, Letícia, boa pergunta. Eu costumo deixar, se os 4 incisivos, eles sofrem um torque vestibular de coroa e já atingiu esses 5 graus de torque, eu costumo permitir e deixar os Power Ridges nos incisivos centrais, e aí eu elimino dos incisivos laterais e eu coloco um attachment convencional nos incisivos laterais. Por que isso? Porque todo Power Ridge, como alguns já devem ter visto, existe um afastamento dessa porção cervical do alinhador em relação ao dente. E para que mantenha sempre justa essa região cervical do alinhador sobre o dente, então fazer o Power Ridge se tornar efetivo, eu gosto de ter o alinhador bem travado na região de incisivos laterais. Então é muito comum vocês visualizarem um CleanCheck que eu tenho Power Ridges nos incisivos centrais e eu tenho attachments nos laterais, ok? Para incisivos inferiores a mesma coisa. Nesse caso tem o Power Ridge no 32 e no 42. Então existe um travamento do adjacente. Importante que o dente adjacente tenha algum travamento, como nesse caso tem no 3.3 e também tem no 3.4, para que o alinhador se mantenha bem encostado, ajustado ao dente adjacente, ok? A Carla pergunta, como faço para ver só os arcos da nova visualização? Só os arcos da nova visualização. Ah, entendi. Quando você clicou lá em mais nova modificação, então pera um pouquinho, pessoal. Quando vocês clicaram ali em mais uma nova, vou descartar aqui. Quando vocês estão nessa página inicial do CleanCheck de vocês e para vocês fazerem modificações através do controle 3D, precisa clicar aqui do lado direito, mais nova modificação. Clicou em mais nova modificação, alguém me perguntou que aparece em uma tela dupla da configuração inicial, que é onde a gente aperta o play,
apertando play, a gente chega até o estágio podendo visualizar a animação do início do tratamento e a cada estágio até o final do tratamento. Se eu quero uma tela única apenas com a modificação do 3D, eu clico nesse X e elimino então essa configuração inicial. Então eu passo a ter uma tela com a imagem estática do último estágio ativo do meu CleanCheck anterior, do meu último CleanCheck desenvolvido. Tá bom? Nesse caso era o primeiro CleanCheck. Então eu tenho o primeiro CleanCheck aqui, a configuração inicial, e isso, que é a modificação pelos controles 3D, é a imagem estática do meu último estágio ativo desse meu último CleanCheck desenvolvido. Ok? Então, nessa página dos controles 3D, quando você modifica aqui, você não tem acesso, então, ao Play. Se você quer visualizar o Play novamente, você vai clicar aqui no botão esquerdo, em configuração inicial, vai abrir a tela dupla novamente, onde você consegue dar o Play e visualizar as movimentações de acordo com cada um dos estágios. Ok? Então, alguém me perguntou como é que elimina a tela dupla. Clica aqui no xizinho, e aí eu fico apenas com a tela da modificação. Marcos pergunta, como fazer para fixar um novo recorte para botão? Como fixar um novo recorte para botão? Marcos, veja se é essa a sua dúvida. Então eu tenho um recorte, não tenho nenhum recorte para botão nesse dente. Novo recorte para botão. Vou em recursos, vou e arrasto o meu recorte para botão para o dente que eu desejo, né? Me escreve melhor, Marcos, se é isso que você quer. Se você quer eliminar esse recorte para botão, você pode clicar em cima dele e arrastá-lo para a lixeira, ou simplesmente clicar em cima dele e eliminá-lo. Clicar com o botão direito sobre ele e remover o Precision Cut. Existem essas duas maneiras. Então eu posso inserir ou remover até que você acerte a posição e está no dente que você deseja, tá bom? Por que esse attachment na cervical do 43? O 43, observa, Letícia, que no início do tratamento, então eu vou com o mouse perto do mostrar original, existe uma mordida profunda nessa região que me impede. O software, ele não adicionou o attachment convencional, que não coube, mas ele me adicionou um retangular horizontal que coubesse muito próximo dessa cervical, e esse attachment vai me ajudar muito na intrusão anterior, vai ser uma ancoragem, então, para a intrusão anterior, dos incisivos inferiores, tá? A Vera, onde está o ícone do... então já mostrei, Vera, ali no mais nova modificação. Aqui fica aparecendo os dois planos. Então, Carla, para eliminar aquele plano que aparece o Play, é só clicar no xizinho e aí você deixa apenas essa página, que é a imagem estática do seu tratamento. A Mara me pergunta, oi Mara, tudo bem? Estes espaços nas distais laterais é melhor eu fazer no CleanCheck ou posso pedir nas primeiras instruções do meu primeiro CleanCheck? Sim, Mara, se você já tem a ideia que esse é o seu planejamento de deixar espaços nas distais dos incisivos laterais, lá na prescrição você já poderia ter limitado esse diastema, adicionado. Então, seu primeiro setup CleanCheck já viria com esses espaços, tá? Eu gosto de colocar os espaços durante a minha modificação no 3D, porque aí eu abro a tabela de Bolto e checo, né, a espessura de cada um dos dentes, o quanto de espaço eu posso deixar, se eu quero deixar na mesial e na distal ou só na distal. Tá? Então eu consigo administrar melhor esse espaço. A Adriana pergunta, é possível pedir desgaste oclusal de pôntico provisório para os técnicos para que não haja necessidade de intruir antagonistas e piorar a curva de SPE inferior? Acabamento já está feito e percebi este problema após o CleanCheck. O seu CleanCheck já está feito e você percebeu isso. Na região posterior, Adriana, checa se é possível. Não é possível ajustar. Existe a possibilidade de ajustar o seu pôntico no sentido mesiodistal. Você pode pedir para ele se tornar mais curto não, mais estreito, deixando a mesial e a distal algum diastema entre o dente adjacente e o pôntico e o adjacente. Em relação à altura, isso é alguma coisa já pré-definida de acordo com a altura dos antagonistas. Mas, clinicamente, você pode fazer esse desgaste
tá? Para não interferir na intrusão do antagonista, ou se você já está vendo no seu ClinCheck que ele vai interferir no seu antagonista, você pode eliminar esse pôntico dessa região posterior, tá? Então, se ele não for ajudar você, elimina, pede para o software remover o pôntico dessa região. O Samir pergunta, os elásticos podem ser de uso noturno apenas? Nesse caso, como eu fiz essa abertura de espaço, é uma abertura de espaço pequena, e a movimentação também é pequena da distal, pode iniciar com elástico noturno, e dependendo do acompanhamento desse tratamento, se você perceber alguma perda de ancoragem ou a falta do fechamento dos espaços, você intensifica o uso dos elásticos, então a frequência do uso desses elásticos, assim como você pode intensificar a força do elástico. O Marcos, quando tento colocar, vem um X vermelho junto e não fica no dente. Um X vermelho junto. Então, você está tentando colocar algum recorte para botão e no que você tenta inserir naquele dente, você não consegue. De preferência, tenta fazer da seguinte maneira, Marcos. Isola o arco naquele dente que você quer, dá o zoom bem no dente onde você precisa que seja inserido, e aí você coloca o recurso, observando então essa situação de maior zoom. Se por acaso já houver algum attachment otimizado e você tentar adicionar esse recurso, observa que acontece isso que você está falando para mim. Aparece um X e não permite a inserção. Então, para que você permita a inserção do recorte para botão, e se já tem algum recurso Smart Force, você vai ter que optar. Ou eu deixo o recurso Smart Force e venho com um gancho, que aí vai ser a opção, ou eu elimino o meu recurso Smart Force, e aí eu vou inserir então, eu vou eliminar o meu recurso Smart Force, e eu vou inserir o recorte para botão. Uma dessas duas opções, ok? Marcos, acho que é isso que está acontecendo. Deve ter algum recurso Smart Force no mesmo dente. E aí você vai precisar optar por um, não vai conseguir deixar ambos. O Heraldo pergunta, há a possibilidade de usar elástico intermaxilar da palatina superior para vestibular inferior? Sim, é possível sim você inserir, Vera, recursos de recorte para botão é possível sim você utilizar esse recurso para botão na região palatina, tá? E colagem do botão nessa região para uso do elástico da palatina do superior para vestibular do inferior. Como salvar nessas modificações para ver melhor proposta? Vera, cada vez que você faz tudo isso no controle 3D e quer que essas modificações sejam embutidas dentro do seu planejamento, você vai precisar clicar em enviar as modificações para o técnico e o próximo setup de ClinCheck, que será o setup de ClinCheck número 2, ele virá com essas modificações que você realizou dentro do ClinCheck, ok? Se você não enviar essas modificações pelo controle 3D, não são inseridas dentro do seu planejamento. A partir daí, eu quero visualizar planejamentos diferentes, tendo o número 1 e o número 2, eu consigo clicar e comparar ambos os planejamentos, e aí tomar a minha decisão, tá bom? Saudades, Mara. Adriana. Obrigada, meninas, Adriana e Letícia. Adriana pergunta, mas remover os pônticos? Mas na boca existem os pônticos em provisório. Mas na boca existem os pônticos em provisórios. Não entendi sua pergunta. Então, significa que, veja se eu entendi, Adriana, você tem no seu paciente, naquele espaço que o ClinCheck mostra como pôntico, você tem dente nessa região? É isso? Existe um provisório nessa região. Ah, ok. Então, se for assim, se você, após o escaneamento, então, se você escaneou com provisório em boca, você não tem pôntico no seu ClinCheck, você tem um dente ali. Agora, se você escaneou sem o provisório e agora o dente apresenta um provisório, duas opções.
pode ser que com a colocação desse pôntico não adapte corretamente. Você tenha que reescanear para adaptar melhor esse alinhador aonde você já tem um dente provisório, né? E aí você não vai conseguir, então, mexer na altura desse pôntico. Então, você precisa reescanear, transformar em imagem e, a partir dessa imagem, manipular isso dentro do CleanCheck, ok? Veja se é isso que você quis dizer. Obrigada, Lara. Obrigada, Marcos. E a Elisa, consigo rever essa aula depois? Eu já vou explicar, gente, que agora a gente vou mostrar onde vocês conseguem visualizar o replay dessas aulas, tá? E, Adriana, é um recurso para Power Reads também, temos também como colocar recurso para Power Read. Não, Power Read é algo que você não consegue inserir no CleanCheck pelo controle 3D, mas é possível você remover, tá? Remover daqui. Ok, pessoal. Então, agora eu vou voltar para vocês visualizarem agora só o finalzinho dessa aula. Como eu disse, a Elisa perguntou se ficam gravados os webinars. Sim, aqui no QR Code, deixa eu só mudar a minha posição da câmera, vou colocar ela para baixo. Nesse QR Code vocês conseguem acessar, então, todos os webinars que foram gravados, tá? Ou pelo site www.portal.imum.one. Todos os webinars, eles ficam registrados e gravados. E o que a gente tem são 2 cursos em andamento, que ainda temos vagas abertas. Então, o primeiro é Vende-se Invisalign, que é um study club. São do dia 3 de novembro até o dia 15 de novembro, serão semanalmente encontros com o Dr. Alberto Condé e com a Paula Cristine, falando sobre gestão e vendas de Invisalign, com conteúdo baseado nas principais causas, dos principais problemas de cada consultório, e eles vão abordar como vender, como precificar, as finanças dos tratamentos, o fluxo de caixa, a forma de pagamento, o cálculo da hora, o prolabore e outras questões, tá? É um curso extremamente rico, né, da experiência clínica desse doutor Alberto Condé, que ele é excelente, né, e também da Paula Cristine, que já deu assistência em inúmeros consultórios aqui em São Paulo ou fora de São Paulo, tá bom? Então, para quem ainda se interessar, ainda dá para sim fazer parte desse study club. E para o dia 27 de novembro, teremos um curso online de relacionamento e desenvolvimento de equipe com a Mônica Romero e a Paula Cristine. E é um curso de dia inteiro que você pode comprar uma inscrição e todas as pessoas do seu time participarem. Então, nesse dia, é o dia 27 de novembro, das 9 às 18, a Paula Cristine vai falar sobre a motivação interna dentro do seu consultório, a organização das tarefas diárias em relação ao atendimento, o que é um atendimento de excelência para o seu paciente, e isso, a equipe inteira participando, né, enriquecendo em relação a isso, e a Mônica falando sobre os conceitos básicos de biossegurança, o que é importante no protocolo sobre a infecção, como fazer a biossegurança em termos de Covid-19, com a aderência de toda a equipe, não adianta só você trabalhar nisso, a equipe toda tem que saber e participar, e quanto custa o programa de controle de infecção. Tá? Então, para maiores detalhes, em www.time1.one. Para quem é da Abralo, os afiliados da Abralo e ex-alunos da Team1 tem 20% de desconto sobre esse curso. E, além do TPS, temos o TPS VIP, Elaine e eu, cuidamos de 25 minutos com você, doutor, para tirar dúvidas clínicas, fazer algum planejamento ortodôntico, uma revisão e modificação de CleanCheck, treinamento de software, treinamento sobre o iTero. Então, são 25 minutos que a gente compartilha a tela com vocês e eu consigo modificar o CleanCheck junto com vocês, tá bom? Eu e a Elaine. Queria agradecer muito a parceria de vocês, desculpa ter estendido tanto o horário hoje, mas cada webinar, acredito que a gente tenha que passar para vocês alguma informação, algo que seja valioso para vocês no dia a dia de tratamento ortodôntico com o sistema Invisalign. Uma pequena dica que vocês escutam, acho que já é algo que pode acender uma luz para vocês ou visualizarem um CleanCheck de vocês de uma maneira diferente. Toda essa parte de finalização a gente aborda
com muito mais detalhes dentro do curso, né? Então, tem uma aula própria sobre finalização e terapias auxiliares. Então, para quem tiver interesse também, esse study club clínico com a doutora Ivana, a doutora Elaine e eu, e provavelmente as próximas turmas a partir de fevereiro do ano que vem, tá bom? Mas agradeço muito a companhia de vocês, o contato e todos os agradecimentos que vocês fazem pra gente, tá bom? Um super obrigada em nome da Team One, vejo vocês no próximo webinar, tá bom? Grande beijo.